Bom, mudando de assunto, a Câmara incluiu nessa terça-feira o deputado Eduardo Bolsonaro no cadastro de devedores do setor público federal. A casa tenta cobrar do parlamentar uma dívida de aproximadamente R$14 mil por faltas injustificadas no mês de março. Isso é assunto para o Matheus Dias, chegando com as últimas informações, os detalhes, por quê, o que a Câmara está cobrando do parlamentar. Bem-vindo, Matheus. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Mudando um pouco de assunto, então, Eduardo Bolsonaro, deputado, então, que está nos Estados Unidos desde o início do ano, ele agora recebe uma cobrança da Câmara dos Deputados, como você bem disse, R$14 mil. Isso tudo aconteceu depois que processos foram iniciados para tentar entender como que Eduardo Bolsonaro estava morando nos Estados Unidos, recebendo salário ainda público, mesmo licenciado, mesmo depois que a licença acabou. Isso porque ele teve uma licença autorizada pelo presidente da casa, Hugo Mota, de abril a julho, uma licença de 120 dias. Só que depois disso continuou morando nos Estados Unidos, continua acumulando faltas às sessões parlamentares e já tinha faltas antigas antes de viajar para os Estados Unidos também. 4 faltas em março. O filho de Jair Bolsonaro já tinha acumulado. Faltas essas que, segundo regras da casa, quando não justificadas, podem gerar cobranças em valores que devem ser descontados nos salários do deputado, do parlamentar. Esses valores referentes a essas 4 faltas somam R$14 mil, pouco menos de R$14 mil ali. Só que quando a Câmara dos Deputados foi descontar do salário, viu que na conta de Eduardo Bolsonaro esses valores não eram suficientes, não tinham esses valores na conta de Eduardo Bolsonaro. Ele já tinha transferido para outra conta, algo do tipo. Por isso, a casa, então, colocou ele agora no cadastro de devedores do setor público federal. Ele respondeu, inclusive, com bastante ironia sobre esse fato, dizendo que como pode a casa cobrar R$14 mil de um deputado considerado perseguido e que não pode atuar no país se não será preso. Por isso, agora ele deve esse valor para a casa e, se não for pago, aí sim, ele entra na dívida ativa da União, viu, Tiago? E, Matheus, o PT aproveitou esse momento também para acionar a PGR contra o deputado. O que pode acontecer? Pois é, por meio de Lindbergh Farias, líder do PT da Câmara, ele acionou a PGR, então, a Procuradoria-Geral da República, pedindo a cassação do mandato parlamentar de Eduardo Bolsonaro. Lindbergh Farias disse que desde que viajou para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro já acumula muitas faltas e que das 51 sessões parlamentares desse ano, ele faltou em 37, o que dá mais de 70% de faltas e, por isso, mesmo se fosse a todas as sessões daqui até o fim do ano, ele não teria completado 1/3 de presença na Câmara dos Deputados, entre os parlamentares esse ano. Por isso, Lindbergh pediu à Câmara dos Deputados, pediu à Procuradoria-Geral da República a cassação do mandato do deputado considerado filho 03 de Jair Bolsonaro, né? Ele que, segundo Lindbergh Farias ainda, continua recebendo salários da Câmara dos Deputados, mesmo com as contas bloqueadas por Alexandre de Moraes, depois de ser investigado por coação no processo dos réus do 8 de janeiro. Viu, Tiago? É isso, o Matheus Dias, então, trazendo essa informação sobre justamente essa questão, e a gente fica de olho para saber qual vai ser o posicionamento da PGR